E a cripto, então, é uma forma de sair desse sistema? Não, então vamos lá. Então vamos agora voltar para a cripto. Dito isso, que os países estão endividados, que os estados estão quebrados, que não sei o que, tal. O que todos os governos estão fazendo? Taxando, certo? Então, não sei se você já viu agora, estão combinando até um imposto global. Não vi. Sim, tem o G7, os países lá mais importantes já acordaram isso. E agora parece que já tem 25 países querendo um imposto global. Por que eles querem um imposto global? Porque tem países mais fodidos que outros. E os que estão menos, que têm liberdade econômica, tipo uma Estônia da vida, podem não querer aplicar um imposto grande. Aí o que a gente vai fazer? Vai para lá. Entendeu? Então, os principais governos estão querendo criar um imposto único. E aqui não é nenhuma teoria da conspiração, não é. Pode pesquisar, é coisa... reunião, G7 e tal. O que acontece com a criptomoeda? Na minha opinião, assim, o principal motivador das pessoas estarem buscando, não só com viés de investidor, né? Que já que os governos querem taxar, eles cada vez vão ficar mais agressivos nessa taxação, tá? Tanto em percentual quanto em violência. Já vou te citar aqui que é violência. Então, ao ter a criptomoeda, tá com você, cara. É como se você protegesse parte do seu dinheiro dos governos, tá? E eu acho que isso vai piorar muito, cara. Eu acho, sinceramente, infelizmente, não é pra ninguém ficar preocupado, mas, cara, eu acho que vai piorar demais, assim. Porque os estados... Cara, o que pode fazer um estado ficar menor? As decisões que o próprio estado toma? Não adianta. Você pega, por exemplo, mas, Charles, você é contra... Os argumentos, volto a falar, as pessoas não têm conhecimento econômico, aí falam cagada sem querer. Então você é contra o Estado cuidar da saúde, não sei o quê. Cara, eu não sou contra o Estado cuidar da saúde. O problema é que a máquina que cuida da saúde hoje ganha mais dinheiro do que o cara para ser tratado, entendeu? Então, quer dizer, o custo para manter o Ministério da Saúde é tão grande que aí você gasta não sei quantos bilhões... E aí no postinho não tem aspirina, entendeu? Sim. Essa é a merda. A máquina, ela ganha mais grana do que de fato o lugar onde o cara vai para ser tratado. Isso aí. Saquei. Tipo, o governo brasileiro gastou não sei quantos bilhões em educação, não sei o que e tal. Professor ganha R$1.000, o colégio não tem ar-condicionado, não sei o que. Não chega o dinheiro, cara. Fica tudo centralizado. Em Brasólia. Exatamente. Entendi. E isso, cara, é um negócio que vai aumentando e você começa a criar uma burocracia que vai sempre se defender. Mas tu acha que quando um cara investe em Bitcoin, ele tá com isso em mente? Ou... Deveria. E o Bitcoin, ele existe com essa filosofia sendo a primordial? Totalmente. Uma defesa é o seguinte... Porque, vamos lá, agora vamos de novo falar de economia. Para que serve o dinheiro, originalmente? Para que deveria servir? Eu vou te explicar. Vamos supor que você tenha... já pensando no exemplo que a galera vai rir, tem que cuidar com ovos, galinha, né? Calma. Ovos. Vamos pensar, você é o padeiro. Exemplo real, pessoal, presta atenção porque você vai entender a função do Bitcoin agora. Eu já te expliquei uma delas, né? Eu ter o meu dinheiro. Ninguém vai mexer nisso aqui. Isso é meu, porra. Entendeu? Mas, vamos lá. Você é o padeiro da cidade. Você faz pão. Certo? E eu sou o cara que faço sapato na cidade. A gente mora numa cidade. Você faz o pão, eu faço o sapato. Ficaria complicado... Você quer comprar um sapato, você ficar me entregando pão. Porque aí você vai me dar 10 pães, eu não tenho que fazer com pão, aí eu quero comprar outra coisa. Então, o dinheiro, originalmente, ele deveria servir para quê? Como uma forma de facilitar isso. Então, para você não ter que me entregar um pão por um sapato, eu não ter que te dar um sapato pelo pão, aí você vai trocar o outro. O que acontece? A gente cria unidades, né? Então, o teu pão custa R$1, o meu sapato custa R$10. Você vai lá, me dá os R$10, eu te dou o sapato, você vende o pão pro outro. Então, o dinheiro deveria ser para isso. Para as trocas. Beleza? É isso. Pronto. Não tem que ter governo no meio nem nada. Só que ao longo do tempo, os governos foram se metendo nessas trocas. E aí tem isso de banco central, taxa de câmbio, taxa de não sei o que, taxa de... Cada vez vai piorando. Por quê? Porque o governo quer o dinheiro, cara. No final das contas, o governo quer sempre dinheiro. Então, o dinheiro perdeu essa
essa função de... Tanto que de vez em quando as pessoas vêm... Quando eu falo para as pessoas, olha, no futuro pode ser que cripto seja utilizado direto. Então eu vou no médico, eu pago o cara, o outro paga... Aí as pessoas vêm para mim, ué, mas aí não vai ter governo, não vai ter o banco? Isso não é ilícito? Então as pessoas estão tão loucas e tão disciplinadas que eu trabalhar, né, e te pagar já virou um negócio meio assustador. Como assim não vai ter ninguém Como assim, mandando caramba, essa troca aqui? Como assim? Não vai ter? Você vai pagar direto para ele e tal? Caralho. Mas a volatilidade de uma criptomoeda, ela não acaba se tornando meio que um governo dizendo quanto que a tua Bitcoin vale, quanto que não vale? Não assim. Não assim. Não assim. E você vai poder ter outros tipos de projetos, moedas estáveis, outras coisas. Mas o conceito do Bitcoin, acho que a principal choque dele, que eu acho que todo mundo deveria entender... Cara, eu poderia ficar horas aqui falando de geopolítica, de todos esses problemas que o mundo vem encarando, e que no final das contas, a pessoa física, a gente aqui, está sendo massacrado pelo Estado. Massacrado com burocracia, taxa. Cara, juro pra você, eu não quero assustar as pessoas, mas é assustador a forma como o Estado quer decidir tudo por você, cara. Decidir como vai ser teu negócio, quando você pode ganhar. Sobrou um pouco do dinheiro de tudo, então me dá mais aqui 20%. Não vai passar para a população, não. Me manda antes. Isso. Basicamente é isso que eles falaram. É isso. Né? Exatamente. E aí vão se criando estruturas. E um outro ponto, né, que é muito importante, sempre que as pessoas não entendem, a história do metacapitalismo. Né? Então, por exemplo, muita gente vem falar para mim assim, você é contra imposto. Mas, porra, os bilionários... Até os bilionários querem imposto. Zuckerberg, já viu os bilionários? Eu queria pagar mais imposto. Já viu eles falando isso? Eu queria pagar mais. Porra, cara, você vai acreditar nisso? Primeiro de tudo, se esses caras quisessem pagar mais, o cara não precisa falar que ele quer pagar mais, é só ele doar. Né? Pega e dá o teu dinheiro. Quando ele fala, cobrem mais imposto de mim porque eu quero pagar mais, o que ele está falando? Subam os impostos. Só que como esses caras são detentores das maiores empresas, se subir o imposto, fica mais difícil para ele ou para os caras que estão começando? Quebra a concorrência. Quebra a concorrência. Então quando o Bill Gates chega lá com aquela puta carinha maneira, daquele tiozinho bacana, subam os impostos, eu quero pagar mais, a população precisa desse dinheiro, os ricos precisam pagar mais, aumentem os impostos, por favor. Ele tá ferrando todo mundo, cara. Porque se aumentar o imposto, primeiro de tudo, boa parte desses caras é paraíso fiscal, o cara tá com uma porra de coisa. Segundo, se subir um imposto igual para todo mundo, os caras que são gigantes já estão estabelecidos, cara. Eles são praticamente já um braço do governo. Né? Exatamente. Aí tá tudo interligado, porque esses caras estão ligados com o Estado, com tudo. E nada do que a gente falou aqui tem teoria da conspiração, tá? Illuminati, reptiliano, alienígena. Não, a gente tá falando coisas da economia real que faz sentido. Pode pesquisar. Bill Gates, Zuckerberg, Jeff Bezos, George Soros, todos esses caras defendem pagar mais impostos. Todos eles. Porque você elimina a concorrência de antemão, cara. E a taxação só de bilionários, ela não funciona também ou funciona? Só dos ricos, que normalmente é geral para todo mundo. Quando os países tentam fazer isso, a Argentina tentou agora, em um mês e meio, 13 mil pessoas fugiram da Argentina para o Uruguai. Fugiram não, se mudaram, domicílio, tudo. Atravessaram a rua, né? Os milionários, não foram bilionários, foram milionários. A Argentina falou, a gente vai passar um imposto assim, assim, essa. Eles foram embora, cara. O teu capital produtivo vai embora. Tu afugenta o cara que Quer ver tem um emprego ali. Um outro lugar, gerando. já que a gente tá aqui em podcast, um case muito animal. Tem um cara chamado Joe Rogan. Sim, claro. Foda, né? Do Joe Rogan Experience, podcast, né? E pra quem não conhece, é um podcast super bacana, né? E ele tem no YouTube e ele vendeu o direito da transmissão agora ser só no Spotify. 30 bilhões, né? 100 milhões de 100 dólares. milhões, isso. 100 milhões de dólares. Foi embora da Califórnia. Porque a diferença dele morando lá é ser de 13 milhões de dólares de imposto. Foi pro Texas. Pronto. Mas eu acho que também tem alguma coisa a ver com corona. Porque lá na Califórnia o corona eles estavam exagerando no lockdown e tal. Mas ele foi basicamente... Pra fugir. Várias pessoas foram por causa dos impostos. Sim, ele criou uma comunidade inteira de comediantes lá em Texas, que antes era tudo em Los Angeles, né? Aí eu te pergunto, então,
taxar mais tá ferrando a Califórnia. Porque o capital vai embora, cara. O capital vai embora. O cara vai procurar uma melhor oportunidade no país ou em algum país próximo. Ou num estado. É porque os Estados Unidos tem essa coisa divisão. Tem essa... E a Califórnia tá fodida. Aí eu começo a conversar isso, as pessoas... você não sabe o que tá falando. Eu já fui algumas vezes na Califórnia. Eu fiquei um mês no Vale do Silício. A Califórnia é rica, tem as principais empresas. Cara, era rico. Tá rico ainda. Mas será que vai continuar? Será que não podia estar melhor? É o lugar que mais tem morador de rua nos Estados Unidos. Né? Aí eu tava fazendo um estudo, até o Joe Rogan já falou sobre esse case. O número de ONGs e de pessoas que estão ganhando centenas de milhares de dólares para cuidar da galera pobre na rua é assustador, cara. Aí eu entrei no portal da transparência lá de São Francisco. Cara, depois que a galera procura aí, eu posto lá no meu... Galera ganhando 100 mil dólares por ano, 200 mil dólares, os funcionários que cuidam da galera de rua. Inchou de novo o Estado. Aí, você acha que... Pô, se você ganha 200 mil dólares como funcionário para cuidar de morador de rua por ano, diretor de não sei o quê, você vai querer que acabe os moradores de rua? Nem fudendo, cara. E aí, criam-se ONGs, criam-se... Cara, você começa a estimular o problema, começa a ter tanta gente interessada no problema e o dinheiro não chega no cara lá que tá passando fome. Então, daqui a pouco, o bilionário vai doar 5 bilhões de dólares pela causa dos moradores de rua para ONGs e tal. Porra, a sopa não chega no cara que tá passando fome, entendeu? Criam-se ONGs, aí o cara da ONG vai criar um site, vai criar um jornal, vai contratar um influenciador, vai fazer a parada. Chega uma sopinha desse tamanho, assim. Exatamente, exatamente. Orgânica, né? De chuchu com não sei o quê, de quinoa, né? É isso, cara. É a parada fora da realidade. Essas pessoas são fora da realidade. E muito deriva da falta de conhecimento. Tudo que a gente está falando aqui de base econômica falta muito para as pessoas. E aí é muito complicado você defender algumas coisas que parece que você não está sendo humano, mas não é, porque não dá certo economicamente. Pode tentar à vontade, que nem a gente falou do tabelamento. É uma parada óbvia que não dá certo. E até hoje tem gente que defende. Tem gente que defende. E as criptomoedas, para voltar nesse assunto, quando eu vejo ali o gráfico do Bitcoin, eu vejo que ele não é estável. E teria como usar... Nem vai ser, cara. Mas como é que a gente vai usar uma moeda que não é estável para usar no nosso dia a dia, por exemplo? E pagar as coisas, pagar o médico? Como é que faz? Tem uma teoria. Eu falo tem uma teoria porque tem muita gente que diz vai acontecer. Cara, você nunca pode afirmar, né? Que quanto mais o Bitcoin for utilizado ao longo do tempo, quanto mais ele for utilizado, quanto mais estiver nas mãos das pessoas, ele pode ter uma volatilidade um pouco mais controlada. Impossível você garantir isso. Mas o conceito, eu acho que ele, na minha cabeça, assim, e não necessariamente eu vou pensar igual o cara que é radical de cripto. Até porque o cara que é radical de cripto não investe na bolsa, né? Não investe em fundo imobiliário, eu olho tudo. Augusto Barros. Eu acho que tá tudo interligado. Tanto que eu acho que daqui a pouco existe um negócio chamado tokenização de ativos. Tá? Parece meio complexo, mas não é tanto. Que é que no futuro, eu acho que, por exemplo, cotas de fundos imobiliários. Na minha cabeça faz sentido as cotas serem tipo como criptos. Eu poderia poderia passar por outro, aí cai o rendimento, não precisa ser durante o horário do pregão, pode ser 24 horas. Então, eu tenho certeza que no futuro as cotas dos fundos imobiliários vão ser tokenizadas. Esse é o termo, né? Então, cripto e mercado tradicional, na minha cabeça, já são uma coisa só. Eu tô lá daqui a 5, 10 anos. Tá? Sobre cripto, para mim, não importa se agora o Bitcoin vai ter a volatilidade ou não para poder ser usado como cripto. O que importa é que as pessoas tenham esse conceito de que o dinheiro está sendo utilizado da forma errada, que os estádios estão crescendo demais, que não sei o quê. E que você ter com você parte do seu dinheiro é algo que vai valer muito no futuro. Me chamou muita atenção quando o Ricardo Salinas, que é um bilionário mexicano, ano passado, comprou 10% da fortuna dele em cripto. Ali, foi bem naquele início do ciclo de alta que eu comprei mais, que eu falei, cara, os bilionários que não são dessa elite metacapitalista, que estão comprando cripto, eles não estão comprando só para ganhar mais. O cara já tem dinheiro para caralho. Ele está comprando para tirar parte do sistema.
Entendeu? Entendi. Imagina que você tem R$1 milhão. Pra não passar no radar. O cara quer ter com ele, cara. Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O estado tá tão grande, ou os estados, que, cara, pode ser que daqui a 10, 15, 30 anos dê uma merda muito grande, cara. Então, de acordo com a cabeça desse cara, que é bilionário, provavelmente ele Outros entende também. muito de dinheiro, ele entendeu que é mais seguro ele deixar no Bitcoin, que é volátil, do que deixar na mão do Estado. Sim. É isso que ele entendeu. Exatamente, com um agravante. Com um agravante sério. Já viu que os estados não querem mais papel moeda, papel que vai tudo ser real digital, dólar digital, yuan digital, iene digital. É legal, é cool, é bacana, tudo vai ser digital. Bacana é o caramba, cara. Qual a vantagem dos governos terem tudo digital? Que você não vai precisar pagar tua taxa de imposto. Já vai direto. Vai debitar direto. Porque ele vai ter o controle total. Controle total. De tudo que tá todo mundo ganhando. E aí o que me preocupa? O Trump foi lá, o Facebook foi contra ele, cortou a conta dele, 2 anos. E se daqui a pouco os governos também começarem a entrar numa dessa? Ah, você falou uma besteira aí, pô, o Chas foi lá no podcast, falou outra coisa, a gente não gostou, cara, desliga o cara do sistema bancário. E aí, cara? Bloqueia a conta dele. Eu tô pensando no extremo, tá? Mas a gente tem que pensar no extremo. Então, cripto, de um lado a gente tem um mundo do caos, que há 30, 40 anos, mais, porra, 60 anos, você tinha a garantia do ouro, do dólar, agora tudo se perdeu, a geopolítica está complexa, está complicada, os governos estão crescendo muito. Esse lance da Califórnia, dos impostos, as pessoas estão indo embora, né? Eu já li algumas matérias que os caras estão tão... Quem toma a decisão tá tão maluco que estão querendo taxar 10 anos para trás de quem vai embora. Entendeu? Caralho. Tipo, meu irmão? Tu quer ir embora? Foi pro Texas. Vamos pegar 10 anos do teu podcast aqui. Isso. Basicamente isso. Tu vai pagar tanto. E eu falo para essas pessoas que vêm me defender, mas você é contra, você não acha que tem que pagar, não sei o que e tal. Eu falo, não acho que tem que pagar. E se eu não pagar ou alguém não pagar? Eu não tô dizendo que eu não acho que não tem que pagar imposto, eu pago todos os meus impostos. Eu não acho que você tem que ir aumentando sem parar, entendeu? E aí eu falo com as pessoas, cara, e se não pagar? E se o Joe Rogan não quiser pagar mais? A mais, né? Faz o que com ele? Faz o quê? Prende. E se ele fugir? E se ele esconder o dinheiro dele? Tortura para pegar o dinheiro dele? Cara, isso aí beira coisas que a gente viveu na década de... Vai rolar um John McAfee. Não, é assustador, cara. É assustador. Então, qual seria a discussão que a gente deveria estar tendo hoje no mundo? Vamos diminuir o Estado, vamos deixar o dinheiro ir para a saúde de verdade, para a educação de verdade. Porque nós que estamos defendendo a liberdade e um Estado menor é que realmente queremos que o cara receba sopa. Que tem a possibilidade de a galera não precisar, né? A galera que fala tem que taxar tudo, tem que não sei o que, tem que... Eles só estão destruindo os países, cara. E o cara da sopa continua lá no frio sem a sopa dele, cara. Esse é que é o lance. Esse é que é o lance. Essa galera tá só criando ONG, movimento, isso, ONG, dinheiro, bilhão e não sei o que. E não resolve o problema. Não resolve o problema. Entendeu?